Barakatuh, com você, Chico Rodrigo, nessa série, os guris, os jovens, os meninos, os rapazes, os moços, aqueles jovens que acompanharam o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, aquelas pessoas que quando o profeta chegou em Medina, eles eram recém-nascidos, eram crianças, ou seja, aquelas pessoas, quando o profeta de Deus faleceu, eles tinham 12, 13, 11, 10, 8 anos. Hoje vamos falar de uma pessoa que ele era o mais velho entre os 4 Abdallah. Falamos no primeiro vídeo, Al-Abadila, os 4 Abdallahs. Abdallah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair. Falamos do Abdullah ibn Omar. Hoje falaremos do Abdullah ibn Omar, não é? E quem é o Abdullah ibn Omar? É difícil falar do filho do Omar, aquele que foi educado pelo Omar ibn al-Khattab. Imagine, é o filho do Omar. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, ele nasceu 10 anos ou 9 anos antes do profeta de Meca para Medina. Aslama ma'a abihi. Ele se converteu junto com seu pai, Omar. Então, quando o seu pai se converteu ao Islã, Omar, o seu filho Abdullah, recém-nascido, já era recém-nascido, não é? Ou seja, Abdullah cresceu dentro do Islã. Cresceu dentro do Islã. Quando seu pai Omar se converteu, Abdullah tinha quantos anos? 1, 2, 3, no máximo. Ele cresceu, foi educado dentro do Islã. Ele cresceu e foi educado, foi formado num momento em que os muçulmanos estavam em Meca, sendo perseguidos, sendo intolerados, escutando ofensas, sendo perseguidos. Então, Abdullah cresceu ao lado de seu pai, numa situação em Meca X. Acompanhou o mensageiro de Deus, acompanhou as primeiras pessoas que se converteram ao Islã, não é? E até que na Hijra de Meca para Medina, quando ele fez a imigração, ele tinha 9 anos. 9 para 10 anos. Então ele é mais velho, ele vamos dizer 10 anos mais velho que o Abdullah ibn Zubair, o primeiro Abdallah do vídeo, não é? Ele era 7 anos mais velho que o Abdullah ibn Abbas, ou 6 anos mais velho que Abdullah ibn Abbas, o segundo do vídeo. Esse era Abdullah ibn Omar, e ele faleceu no ano 73 a Hijra, ele viveu 60 e poucos anos depois que o profeta de Deus faleceu. Quem é Abdullah ibn Omar? Esse jovem. Era como seu pai, ele não desgrudava de seu pai, e o seu pai não desgrudava dele. Omar tinha outros filhos, mas o Abdullah, ele era aquele filhinho que onde o pai ia, levava o filho junto. Aprendeu com seu pai a religião, hadith, o amor ao profeta, o amor ao Islã, o zelo. Aprendeu com seu pai, direto de seu pai, óbvio, como mensageiro de Deus, o apego à religião. E quando o profeta chegou de Meca para Medina, um ano depois teve a batalha de Badr. A batalha de Badr. O Abdullah queria ir para a batalha. Ele falou, não, eu quero para a guerra também. Mas tu tem 11 anos, menino. Não, mas eu quero. Eu sou forte, olha, consigo. E daí falaram, não, o profeta de Deus não vai deixar. E seu pai não vai deixar. Daí ele falou, se o profeta de Deus deixar, eu vou. E o profeta não deixou. Então outro ano teve a batalha, a batalha de Uhud, ano 3, e o profeta não deixou, porque ele era pequeno. E na guerra não é questão de... Numa guerra não é sangue de precisa de gente que aguente, né? Espada, cavalo, guerra, enfim. Ele participou da batalha da trincheira, a batalha de Mota, da conquista de Meca, da conquista da Síria, conquista do Iraque, conquista do Irã, na conquista do Egito, na conquista da África, na conquista do Azerbaijão, da Armênia. Ele participou de tudo que era batalha depois. Abdullah ibn Omar, né? Abdullah ibn Omar participou de tudo que era batalha depois. Ele era muito, vamos falar do português, era muito Caxias na religião. Era muito Caxias no sentido positivo, não é? Numa oração, quando chegava a oração, ele não conhecia ninguém. Parecia que não conhecia ninguém, ia para reza. A oração dele era longa, esticava a oração quando rezava sozinho. Estava sempre rezando na primeira fila e se afastava de tudo que era possível de causar discórdia, problema entre os muçulmanos. E desde pequeno, é mencionado que ele foi aprender, viu 2 homens, ele que tinha uns 12, 13 anos, vamos ver que eles estão falando de religião, e um começou a falar mal de outra pessoa, ele pegou e se afastou. Por quê?
ele queria ficar mais longe possível de todo tipo de haram, inclusive de fofoca, né? Ele era das pessoas, dos jovens, das pessoas que mais seguia os passos do profeta Muhammad em todos os seus detalhes. Não falava de ninguém, desde pequeno. Detestava alguém falando mal do outro. Se afastava e não falava mais com a pessoa, não é? E fez de tudo para que os muçulmanos não entrassem em discórdia. Quando o profeta de Deus faleceu, vem o Abu Bakr, vem o Uthman, falou, você vai ser meu juiz. Ele não aceitou ser juiz. Vem na época do Ali, você vai ser o mufti, você, na minha ausência, ou aí em Meca ou em Medina, vai dizer para as pessoas que halal é haram. É o sheik que vai ficar respondendo. Ele disse, não, né? Era a pessoa que se apegava muito na sunna do profeta em todos os detalhes mesmo, né? E ele foi aquelas pessoas que transmitiu o hadith para nós. Ele transmitiu 2000, até esqueci, até tomar um café. 2.630 hadith ele transmitiu. Tem 2.600, uns mukthirin, daqueles que mais transmitiram o hadith do profeta para nós. 2.630 hadith do Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar. 2.630 hadith que ele transmitiu para nós, não é? Era muito religioso, era muito, às vezes, severo consigo mesmo na prática religiosa, se afastava do haram, né? De uma forma assim, divulgou a sunna do profeta na palavra e na prática, foi um combatente, foi líder do exército e foi soldado. E diziam que ele, como soldado, era o melhor dos soldados. E como líder, era o melhor dos líderes. Ele era aquela pessoa que, onde botassem ele, colocasse na função, ele assumia com responsabilidade e fazia, né? Você vai ser o líder de um batalhão, de uma companhia na batalha tal. Assumia a armadura e vestia a posição. Agora você vai ser soldado na outra batalha. Ele ficava como soldado. Esse era Abdullah ibn Umar. Tinha seus filhos, tinha um filho chamado Salim, que era muito parecido com seu pai, o Umar ibn Khattab, né? E o Salim, ele tinha 3 filhos que seguiam ele, depois, né? Seguiam ele como ele seguia o seu próprio pai. O Salim, e tinha um filho chamado Abdallah, mesmo próprio nome, e outro filho chamado Ubaidillah. Os 3 filhos, onde ele ia, os filhos iam junto. E um era religioso, o outro explicava o Alcorão, o outro explicava Hadith, enfim. Abdullah ibn Umar, esse jovem que cresceu, nasceu 9 anos, 10 anos antes da imigração do profeta de Meca para Medina. Foi criado pelo seu pai Omar, acompanhou o profeta em tudo. Era das pessoas mais apegadas à Sunna, em todos os detalhes. Certa vez é mencionado que certa vez eles estavam numa viagem, enfim, num trajeto, e o Abdullah ibn Umar desviou o caminho. Onde é que você vai? Foi em direção a uma árvore. O que tem aqui? O que foi? Uma vez nós estávamos viajando com o mensageiro de Deus, e o profeta de Deus parou nessa árvore para descansar, e eu venho aqui descansar. Ele seguiu os passos do profeta de Deus. Certa vez ele mencionou no hadith que ele queria saber até como o profeta de Deus urinava. Allahu Akbar. É demais. Ele subiu no muro para espiar o profeta de Deus como o profeta de Deus urinava. Ele queria seguir o profeta de Deus em tudo. E seguia. Até naquilo que não se segue. Que é algo natural do profeta, mas ele seguia. Como o profeta de sentar, como o profeta em tudo. Ele queria seguir em tudo. E ensinou e transmitiu tudo isso, né? E ele viveu 60 anos no Islã. E virou um mufti. Mufti, as pessoas perguntam assuntos religiosos, ele responde. Só que a resposta dele era mais próxima do temor a Allah. Ele era mais precavido do que, vamos dizer assim, respondia de uma forma para as pessoas seguirem. Não, ele não gostava de responder perguntas religiosas. Mas quando respondia, era Caxias. Não dava moleza. Não dava moleza. Ou seja, seguia os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em tudo, e se ele descobria que algo era haram, era ilícito, ele era a pessoa que mais ficava longe e ficava em silêncio, não é? Abdullah ibn Umar, tanto é que as pessoas disseram nessa época, né? Se existe alguém que merece o paraíso entre nós, é o Abdullah
Ibn Omar, tão religioso, que era tão certinho e que se afastava do haram o máximo que tudo que podia, não é? E ele, Aisha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliás, ele tem uma irmã chamada Hafsa, que também foi esposa do profeta, não é? Então a Hafsa era a filha do Omar, era irmã do Abdullah, ou seja, ele tinha acesso direto à casa do profeta de Deus. Aisha dizia o seguinte: não conheço ninguém mais seguidor, mais fiel, à risca, do que Abdullah ibn Omar, não é? É um dos grandes sábios do Sahaba, apesar de ser jovem, não é? E ele dormia na mesquita. Ele dormia na mesquita para aprender. Se via alguém que levantava para rezar, ele rezava junto. Se tinha alguém que queria aprender, ele ensinava. Ele ficava dormindo de mesquita, na mesquita de prontidão. É mencionado certa vez, vi um beduíno que se converteu, né? Mas tinha pouco tempo de Islã. E era uma pessoa que não tinha ainda polido a sua etiqueta, a sua educação, o seu jeito, o seu modo de tratar as pessoas. Ele viu isso na final da idade do Abdullah, não é? E daí ele viu o Abdullah ibn Omar, já um senhor de idade, de barba branca, velho, de 60 e poucos, não velho, mas um senhor de 60 e poucos anos, né? Passando os seus 60 e poucos anos. E esse homem destratou aquele senhor. Destratou. Um jovem que se tratou, um senhor de 60 e poucos anos, esse jovem que se convertido há um mês, 2 meses, que se tratou aquele senhor. Olhou com ele, com jeito de desprezo, enfim, falou uma palavra e se tratou. E alguém no meio interviu e falou: jovem, quem que você é para falar desse jeito com esse senhor? O jovem falou: quem é o senhor? Qual é o nome desse velho? O cara perguntou: quantos anos você tem? Ele falou: 20 anos. O jovem falou: 20 anos. 20 anos. Falou: você já fez o Hajj? Não, me converti já há 3, 4 meses. Decorou tudo ao Corão? Não. Isso foi bem depois, 50 anos após a morte do profeta. Decorou tudo ao Corão? Não. Você lutou na batalha no Iraque, na Pérsia, no Egito, na África, na Síria, na Jordânia e na Palestina, e na Armênia e no Azerbaijão? Lutou para expandir o Islã? O cara olhou: não. Você conheceu o mensageiro de Deus, viajou com ele? Tocou na mão do mensageiro de Deus? Já falou: não. Pois é. Esse senhor que tu destratou tem 60 anos no Islã. Faz 60 anos que ele é muçulmano. E todos os anos ele fez o Hajj. E decorou todo o Corão. E participou das batalhas com o profeta de Allah. E participou da conquista do Iraque, da Síria, da Jordânia, da Palestina, do Egito, da África e do Irã, da Pérsia. Jovem: quem é? Esse é o Abdullah, filho do Omar. E digo mais, o homem disse. O profeta de Deus disse: não é dos nossos. Quem não tem piedade com os mais novos, os pequenos, e não respeita os mais velhos. Omar ibn Khattab tinha tudo isto, né? E é conhecido que o Omar, ele diz que Nafi', que era seu empregado, né? Omar libertou cerca de 1000 escravos. Ele libertava, comprava escravos e falava: por que você gosta de gastar dinheiro comprando escravo, libertando? Ele disse: escutei o mensageiro de Deus dizendo: quem libertar um escravo terá sua alma livre do inferno. Ou seja, você comprar o escravo e libertá-lo, do qual está livre, é como se tivesse comprado si mesmo da condenação do inferno. Foi condenado ao inferno e você pagou para sair. E ele diz que Nafi disse, que é seu aluno, né, que ele libertou cerca de 1000 escravos, não é? E ele, faqih, sabia tudo da jurisprudência, transmitiu a suna do profeta e ele seguia a suna na risca, não é? Né? E pegava sempre, quando perguntavam para ele o que é melhor, ele pegava sempre, respondia sempre para fazer aquilo que era o melhor, não que convia, o melhor. Ele se afastava daquilo que às vezes que era permitido, com medo de cair naquilo que era haram. E para finalizar, certa vez, seus amigos, seus jovens, um chamado Mus'ab, outro chamado Urwa, outro chamado, né, Abdullah bin Zubair, diz assim: desejo, o que você gostaria? Eram jovens, sentados assim, o que você gostaria? Um falou: olha, meu desejo, eu gostaria de ser o califa dos muçulmanos.
líder dos muçulmanos e trazer uma coisa boa para eles também. E ser lembrado por eu ter unido os muçulmanos e conquistado, enfim. E o outro disse assim, Abdullah, o Orwell disse, eu queria ter conhecimento para poder ensinar todo mundo a religião, sabe? Não deixar ninguém no meio assim que não tivesse conhecimento da religião. Todos desejos ótimos. E o outro falou, e o que você queria, Abdullah ibn Zubair? Olha, eu desejo poder juntar os muçulmanos e não deixar nem, e não permitir que nenhum muçulmano brigue com outro. Perguntaram para Abdullah ibn Umar, desejo, o que tu gostaria, Abdullah ibn Umar? Ele disse, eu só quero o perdão de Deus e entrar no paraíso. Todos os três queriam isto, mas Abdullah ibn Umar foi direto, eu quero o perdão de Deus e entrar no paraíso. Era a pessoa que mais, de todos os sahabas, dessa geração, conhecido, era o que mais seguia os passos do profeta Muhammad. Até na viagem, pegava o caminho que o profeta de Deus andava. Ele andava, às vezes ia num lugar, vou parar aqui, o que foi? O profeta de Deus parou aqui. Era que mais seguia e transmitiu a Sunna. E ele quando era perguntado sobre o profeta, como é que era o profeta de Deus, fale para nós o que você escutou do profeta de Deus, ele fechava os olhos e caía lágrimas dos seus olhos. E disse o mensageiro de Deus, e falava como se estivesse chorando. Falava assim, quase chorando, né? Esse Abdullah ibn Umar, esse jovem, o profeta chegou em Medina, ele tinha 10 anos. Então, a infância dele foi com seu pai e o profeta. A adolescência e a juventude foi com o profeta de Deus. O profeta de Deus faleceu, ele continuou levando o Islã para onde pôde levar, aprendendo, ensinando, defendendo, cobrando das pessoas a retidão, sabe? Esse era Abdullah ibn Umar, ou dos Abadila, os 4 Abdallah, e 2.630 hadiths transmitiu para nós, ou seja, quanto de nossa religião que nós aprendemos e praticamos foi transmitido por esse jovem Abdullah ibn Umar, que Allah seja satisfeito com ele, e até o próximo Abdallah, na próxima aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.